a quarta lição, o livro de Números. Essa é a lição que nós vamos estudar hoje, nesta manhã. Queridos, esse livro é muito importante, tanto quanto os outros livros da Bíblia, mas existem algumas coisas que eu quero aqui destacar nesse início. Se você ler aí, você pegar o seu material, você vai ver aí na introdução dizendo o seguinte: se você fizer uma entrevista em uma igreja, vai descobrir que Números é um dos livros menos lidos entre os cristãos. Talvez a maioria das pessoas nem saiba qual o conteúdo de Números, já que o título em português não nos leva ao tema principal. Números é um misto de leis e histórias relevantes para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus ainda hoje. Conte as lições e não os números, deste livro, aprendendo um pouco mais sobre viver com o Senhor. O que acontece? Esse livro de Números, como o material mesmo aí vai nos orientar, ele é muito pouco lido pelas pessoas, pelos irmãos, pelos cristãos. Então, as pessoas não conhecem muito o conteúdo que está nele. Porém, ele mostra muito a respeito da vida, da conduta do cristão ou do judeu, na época, os judeus. Então, a gente vai observar muitos detalhes importantes aqui para a prática de vida cristã, principalmente com relação à murmuração, com relação à insatisfação daquilo que Deus está fazendo na vida de uma pessoa. Então a gente vai ver as consequências da murmuração. A murmuração leva a uma série de problemas, e a murmuração por si só não é somente nos leva a um problema. Ela externa que a pessoa está com vários problemas. A murmuração só é o externar de uma série de problemas que a gente vai ver já já. Então, tem aqui nesse material, o livro de Números, fala aí sobre o objetivo, entender a relevância do livro de Números, aprender a agradecer a Deus, pela sua fidelidade, ou seja, pelo que Deus tem feito na sua, na minha, na nossa vida. Esse é o objetivo também, e mostrar as consequências da fidelidade de Deus na vida diária do cristão. Esse aí é o objetivo do livro de Números. Ele mostra aqui também uma visão panorâmica, você vai ter isso no seu material, mas eu vou estar passando aqui para ficar mais fácil de mostrar para os irmãos isso. O que acontece? As informações são essas, escrito por Moisés também. Todos os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, praticamente no mesmo período de ano, que foi ali no ano 1440 a.C., foi escrito no deserto, também para o povo de Israel, ou o povo hebreu, e o versículo-chave foi esse que nós acabamos de ler. E a palavra-chave do livro de Números é justamente fidelidade. E quando eu me refiro à fidelidade, queridos, eu estou me referindo à fidelidade de Deus. Existe até uma música, eu não me recordo o nome do autor da música, mas ele diz assim, a música diz que Deus é fiel, fiel a mim, o pastor Augusto e os cantores aqui, os irmãos sabem, tem uma música que diz assim, Deus é fiel, fiel a mim. Na verdade, teologicamente está errada essa letra, porque Deus é fiel à palavra dele. Ele honra aquilo que a palavra dele diz, aquilo que as escrituras dizem, e graças a Deus por isso, e contudo, isso se torna um benefício para nós, porque nós temos a segurança de saber que Deus continuará fiel à sua palavra, e é por isso que Jesus veio, é por isso que várias coisas aconteceram de bênção, na vida do povo de Israel, e também eles foram punidos pela fidelidade de Deus. Porque se Deus é fiel à sua palavra, Ele vai cumprir essa palavra. E quando aqueles que deveriam obedecer a palavra e serem abençoados pela obediência, não o fazem, não o obedecem, então Deus é fiel à sua palavra e Ele tem que punir essas pessoas que não obedeceram a Deus. Então o livro de Números vai mostrar muito a fidelidade de Deus nesse aspecto. As pessoas que deveriam obedecer e não obedecem, eles serão punidos porque desobedeceram, porque Deus é justo, e Ele, por ser justo, Ele tem que punir o culpado, e a gente vai ver aí a misericórdia de Deus, muito, muito mesmo, misericórdia de Deus. A visão panorâmica do livro de Números mostra o seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 10, mostra ali a preparação no Sinai, quando o povo estava sendo preparado para
receber as leis, eles ficaram ali por volta de 2 anos e 3 meses, naquele período ali entre o Egito e o Sinai. Então esse período foi um período ali de santificação, né, do povo. Do capítulo 10 ao 12, vai falar sobre o começo, né, de Cádiz Barneia. A gente vai ver aí esse deserto. Eu trouxe 2 mapas para os irmãos entenderem onde é que ficaram eles, antes de entrar na terra prometida, ou os espias irem lá visitar a terra. Então mostra ali, o que ali tem uma palavra ali, mas eu não estou vendo daqui. Então mostra ali o descontentamento de Deus, né, descontentamento. Depois ali do capítulo 13 ao 20, você tem esse painel no teu material, é a parada, é onde eles param, onde os espias vão lá, né, fala aí de Cádiz Barneia, né, a disciplina de Deus, que é o castigo, onde Deus justamente pune as pessoas que têm de 20 anos acima, que desobedeceram, que reclamaram, que murmuraram contra Deus. Essas pessoas vão passar agora 40 anos no deserto, e somente Caleb e Josué que vão conseguir entrar no Egito, na terra de Canaã, porque todos os demais vão morrer, porque murmuraram contra Deus. Murmuração. Eles murmuraram contra o Senhor. E do ponto Números capítulo 20 a 21, menciona aí sobre rumo à terra prometida, rumo a Canaã, e eles tinham que passar por 2 cidades, 2 países, que era Moabe e Edom. Moabe era justamente a terra ali de Balaque, que foi a pessoa que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. A gente vai ver isso aqui mais à frente. Então, queridos, a gente entende que a murmuração, a reclamação direta contra Deus é um pecado grave, gravíssimo, gravíssimo. E tem pessoas que têm o hábito de reclamar, de estar insatisfeito da vida, e espero que você aprenda algumas lições com esse livro, porque esse livro mostra aí as consequências drásticas daquelas pessoas que andam insatisfeitas com tudo, né, que Deus faz na sua vida. Isso é interessante. E a nova geração, que é justamente do capítulo, a nova geração que vem, do capítulo 22 a 36, mostra essa nova geração, né? Lembrando que a primeira geração morreu no deserto de Cádiz Barneia, né, vizinho ali ao deserto do Sinai. Essas pessoas morrem. Imagine, mais de 1,5 milhão de judeus que haviam saído do Egito com promessas de Deus. Essas pessoas não vão entrar em Canaã, porque elas simplesmente estavam murmurando contra Deus, né? E como já disse para os irmãos, a murmuração é um externar de vários sintomas emocionais que a pessoa tem. Você vai ver que existiu murmuração porque eles estavam com saudade do Egito, das comidas do Egito. Existiu murmuração porque não estavam confiando na liderança de Moisés. Existiu murmuração por conta simplesmente do enjoar, vamos dizer assim, do alimento, porque era maná todos os dias, era codorna todos os dias, então o pessoal ficou aborrecido. Então, vários motivos levaram a isso, a murmuração. Então, isso é importante a gente entender. Então, Números é uma sentença. O Senhor mostra a fidelidade, preservando os israelitas, punindo uma geração, que é a geração que ficou para trás, que é a geração dos murmuradores, mas levando outra, que viria cumpridas as promessas que ele tinha feito a Abraão. Então Deus não deixou de ser fiel, ele cumpriu as promessas, mas cumpriu para a geração que realmente estava no nível das promessas, porque as promessas eram de alto nível. Então as pessoas que iriam receber essas promessas também, por sua vez, deveriam estar na mesma linha de maturidade para receber as promessas, porque Deus era fiel e é fiel à sua palavra. Então a gente observa isso, né? Números conta o quê? A gente vê aí o livro de Números, e às vezes talvez você não leu ainda o livro de Números. Quem é que já leu o livro de Números, ou leu essa semana aqui o livro de Números? Alguém já leu o livro de Números todo? Já leu? Alguém? Muito poucos já leram o livro de Números. Embora o livro de Números tenha aí a palavra números,
Na verdade, no texto hebraico, na Tonaca, que é a tradução hebraica do texto, dos livros do Velho Testamento, ele se chama No Deserto, porque no hebraico, o título do livro são as primeiras 3 ou 2 letras do início de cada livro. Cada livro, se você pegar todos os livros ali, todos os inícios do livro, era o tema principal que era colocado no livro. Então, a gente entende dessa forma. Só que quando houve a tradução para o grego, que é chamada de Septuaginta, que significa 70, que foram os 70 anciãos que fizeram essa tradução, por conta do pedido de Ptolomeu, que era um general do exército de Alexandre o Grande, que era do Egito, então mudou o nome para Números. Mas ele não está querendo dizer outra coisa, senão lições importantes que o povo hebreu aprendeu no deserto. Lições muito importantes que a gente vai ver em seguida. Mas existe uma questão de números que está aqui dizendo, né? Números por causa dos 2 recenseamentos. No capítulo 1 tem o primeiro recenseamento, tem um monte de nomes lá, você vai ver. E no capítulo 26 também. Esse recenseamento era para convocação de guerra. Todos os jovens de 20 anos acima eram contados dentre o povo para ir para a guerra. Então, por isso que houve esses 2 recenseamentos, no capítulo 1 e capítulo 26. Então, aí eles colocaram o número de números por isso, mais por essa questão. Mas o mais relevante do texto, do livro, são as lições que a gente aprende com o povo no deserto, por conta de várias atitudes negativas que eles tiveram. Números, né? Aí contar o quê? Tem ali, mas na verdade o título hebraico reflete melhor a ênfase no conteúdo da vida do povo de Deus durante o tempo da sua peregrinação no deserto, que foi justamente o livro no hebraico No Deserto, que é o que o povo aprendeu no deserto. Há 2 blocos de textos que devem ser destacados no livro. Primeiro, murmuração do povo de Israel, que a gente vai falar, e a questão das pragas de Balaão, ou seja, as maldições de Balaão. A gente vai entender, querido, com essa questão das pragas que foi jogada por Balaão, que não existe maldição que pegue em crente. Entende, irmão? Eu não vi ninguém dando glória a Deus aqui. Irmão, não existe maldição que pegue em crente. O cristão que anda na palavra de Deus, que é fiel a Deus, não tem que ter medo de passar debaixo de escada, não tem que ter medo de gato preto, não tem que ter medo de mandinga em encruzilhada, não tem que ter medo de nada disso, irmão. Nós somos blindados contra a maldição de qualquer ordem, porque nós estamos debaixo da autoridade de Deus, né? Porque tem crente que tem tem pessoas que ainda tem aquela mística, né? Eu vou acordar com o pé direito, porque senão o esquerdo não dá errado, aquele tanto de coisa, né? Que o pessoal, infelizmente, ainda traz como herança e como ranço lá do catolicismo, que é muito místico, e também a pagelança indígena nossa brasileira, e uma série de coisas que ainda tem aqui. Eu me recordo que antigamente, para arrumar namorado ou namorada, antigamente o pessoal orientava a comer ficar bonito, na verdade, né? Comer cabelo louro atrás da porta, né? Já viu isso, irmão? Mas não resolve, irmão. Não resolve, né? Tem que fazer, né? Não tem essas coisas, né? Essas superstições não funcionam, né? Ou você nasce ou você não nasce, ou você se cuida para ficar um pouquinho melhor, ou então não tem jeito. Então, queridos, nós precisamos entender essas 2 coisas, a murmuração e a questão das pragas, a gente vai ver isso aí. As murmurações, há vários episódios de murmuração no livro, né? Todos nos levam a uma conclusão inevitável, que quer ser abençoado por Deus, evite a murmuração, né? Aí ali vai estar dizendo até para a gente não confundir murmuração com desabafo, com confissão, é diferente. Confissão é uma coisa que você faz para Deus, você faz para um companheiro, para uma pessoa de confiança, mas murmuração é uma afronta direta contra Deus, porque você está reclamando por insatisfação da soberania divina na sua vida. E muitas coisas também são consequências das nossas más atitudes e decisões. E aí você, por não querer assumir a responsabilidade da mal decisão tomada lá atrás, quer falar e quer reclamar com Deus.
quer criticar Deus, quer acusar Deus. Deus é o responsável pelo meu problema. Só que na verdade às vezes você não ouviu a palavra, não ouviu a orientação de Deus, e quando você está em uma situação complicada, o culpado é Deus, ou o culpado é o diabo. Nós temos a tendência de fazer essas duas reflexões, né? O diabo é quem está me prejudicando, só que na verdade você está colhendo as consequências de más decisões lá atrás, e às vezes culpa o diabo ou murmura de Deus. Foi Deus quem fez isso, foi Deus quem fez aquilo. Isso é um perigo. Então a gente vai ver aqui algumas questões. Eu vou só mencionar para os irmãos alguns destaques aí de murmuração. A gente vai ver aí que o povo de Israel murmurou por vários motivos. Aí aqui tem os destaques das murmurações no deserto. Primeira murmuração: saudade da mordomia do Egito. Tem várias, irmãos, é impressionante como o povo de Israel, depois de livre do Egito, ficou com saudade do Egito. Saudade da comida, né, dos repolhos, da cebola. Irmão, já viu alguém ficar com saudade de cebola, irmão? Eles ficaram com saudades da cebola do Egito. A cebola do Egito, impressionante. Então, eles tiveram saudade de tudo aquilo que eles viviam no Egito. E é interessante porque o povo de Israel no deserto, e essa saudade que eles estavam do Egito, reflete, vamos dizer assim, uma tipologia com o cristão, porque nós estamos hoje na transição para Canaã, certo? E nós saímos do Egito, que representa o mundo, e muitas vezes nós estamos nesse deserto da vida, indo a Canaã, que é Jerusalém, que é o arrebatamento da igreja, que é a vinda de Cristo, e nós muitas vezes nos recordamos de coisas boas que passamos no mundo, e às vezes gera aquela crise, e você fala: eu era mais feliz quando eu era ímpio, às vezes sem saudade de algumas coisas, de algumas situações, de alguns momentos. Só que, querido, nós temos que ter cuidado com esse tipo de sentimento saudosista lá do passado, porque na verdade Deus na Escritura diz que o cristão ele deve viver em novidade de vida. Se você não está tendo uma vida de novidade de vida, você vai ter sempre saudade lá do passado. Eu me recordo que tem gente que aí ele fica falando: irmão, mas antigamente era bom, quando eu era cristão no início, a igreja era uma bênção, o povo era uma bênção, a igreja era avivada, a igreja era pequena. Irmão, se você está olhando muito para o passado, é porque está faltando uma coisa na sua vida: novidade de vida. O crente que vive na novidade de vida, ele não tem saudade do passado, ele tem lembranças do passado. Lembrança é uma coisa, saudade é outra. Lembrança é se lembrar de coisas boas e dizer que bom que Deus fez aquilo no passado. Saudade é dizer como eu queria que aquilo acontecesse de novo. Só que Deus tem coisas maiores para fazer, irmão. Amém? Deus tem coisas maiores para fazer na nossa vida. Aqui também tem Moisés se casa. O povo se reclamou porque Moisés casou de novo. Ele casou com uma mulher. Aqui no texto, vamos ver aqui o texto que menciona isso, está aqui no capítulo de número... se você observar comigo, querido, no capítulo 16, vai estar falando aqui sobre o casamento de Moisés. Na verdade, no capítulo 12, fala sobre isso, né? Aqui, capítulo 12 diz assim: e falaram Míriam e Arão, os dois irmãos de Moisés, falando mal de Moisés, porque Moisés havia casado outra vez, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disse: porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? Ou seja, eles estavam reclamando de Moisés porque Moisés havia casado outra vez. A Escritura não afirma o motivo pelo qual Moisés se casou, mas a gente entende que a mulher dele, que era a primeira, havia morrido, que ele havia tirado lá de Midian, a filha de Jetro. Então ele se casa outra vez. E aí Miriam e Moisés reclamam, e ainda reclama mais. Deus só fala com Moisés, questionando agora a autoridade que Moisés tinha sobre o povo de Deus. O pessoal murmurou. E diz a Escritura aqui, depois dessa murmuração de Miriam, ela ficou leprosa.
Ela ficou leprosa porque ela reclamou, ela questionou, ela criticou. Então veja, ela criticou o líder que Deus havia colocado sobre a gestão do povo, e ela ficou leprosa. E aí Moisés intercedeu por ela, o próprio líder depois intercedeu por ela, e ela ficou curada novamente. Queridos, se tem uma coisa que nós aprendemos e podemos aprender nessa lição, é que não fale mal de liderança, não critique sua liderança, principalmente a sua liderança, respeite, porque aqui nós vemos que Miriam recebeu uma punição de lepra física. Hoje não existe uma lepra física, embora que exista a hanseníase hoje, mas existe pessoas leprosas espiritualmente, por estarem falando mal da sua liderança. Tem pessoas que estão doentes espiritualmente. A Bíblia diz que Miriam, ela foi expulsa do arraial, como forma de que ela não poderia estar mais em comunhão, porque ela estava leprosa. Ela ficou 7 dias fora do arraial. A pessoa que fala mal do líder, ela automaticamente começa a ficar leprosa espiritualmente, emocionalmente, e ela pode ser excomungada espiritualmente do arraial de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus. Então, se você acha que alguma coisa não está boa, ou não está bem, ou precisa melhorar, ore a Deus, que Deus vai direcionar as coisas. Se nós cremos, irmãos, que a oração move tudo, nós precisamos orar pela liderança, orar pela vida do pastor, orar pelas lideranças de Vitória da Conquista, orar pelas lideranças das igrejas, para que Deus mude o quadro da situação, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o dono dos pastores, Ele é o dono da sua e da minha vida, Ele é o dono de tudo, e Ele é quem tem autoridade para mudar alguma coisa. É Ele quem muda tudo, querido. Então nós precisamos ter o respeito aí pela liderança, é o que nós aprendemos aí com base na murmuração de Miriam. Existe também outra questão no capítulo 13 do livro de Números, tem também outra murmuração. Os espias olham a terra, né? Você veja no capítulo 13 e 14, mostra lá que ele pega uma pessoa de cada tribo, um representante de cada tribo, inclusive Caleb e Josué, vai para lá, naquela região. Josué não se chamava Josué ainda, se chamava Oséias, depois que o nome dele é mudado, e aí eles vão para Jericó, e ficam 40 dias lá, visitando a terra, olhando a terra, vendo o que é que tinha naquela terra, para trazer de informação para o povo, para os demais que ficaram lá em Cades Barnea, esperando as notícias boas da terra, e eles realmente trazem muitas notícias boas. Você veja aqui, no capítulo 13, versículo de número 23, diz que os cachos de uvas eram gigantescos, eram grandes, olha para você ver. Depois vieram até o vale de Escol, e dali contaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Então, os cachos de uvas eram trazidos por 2 homens. Não é que uma uva era enorme, não, irmão, era o cacho da uva. O cacho da uva era muito grande, que eles amarraram num pedaço de vara, e um ficava na frente e outro atrás, e aquele caixão gigante, para as pessoas verem como a terra era próspera, como a terra era abençoada, como a terra era boa. Então, aqui também menciona, no versículo 24, chamaram aquele lugar de Vale Escol, por causa dos cachos que dali cortaram os filhos de Israel. Então, a terra era muito boa, muito abençoada, terra nobre. Mas esse povo, 10 falaram mal da terra, porque eles falaram que tinha gigantes naquela terra, falaram que era impossível conquistar aquela terra, que não existia possibilidade alguma de conquistar aquela terra, e aí eles falaram mal da terra que Deus havia prometido. Só Caleb e Josué falaram bem da terra. Observe, queridos, no versículo 29, versículo 28, menciona melhor. Diz o seguinte: o povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grande, e também ali vimos o filho de Anak. O filho de Anak são os descendentes dos gigantes. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitavam na montanha, e os cananeus habitavam ao pé do mar, à beira do rio Jordão.
Aí diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ele. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, dos 12 que subiram para ver a terra, 10 falaram mal da terra, acreditaram que a terra era impossível ser conquistada, e só 2 falaram bem. Isso trouxe uma consequência grave, queridos, grave. Deus pune a incredulidade e age de acordo com a fé dos que creem. Olha para você ver. O que aconteceu depois disso? Depois dessa murmuração, Deus puniu, as pessoas que não acreditaram nos 2, que eram Caleb e Josué. Irmãos, a gente observa aqui que na perspectiva de Deus, a democracia não funciona, porque a maioria nem sempre está certa. Ok, irmãos? Você veja aqui que os 10 falaram mal, e 2 falaram bem, mas os 2 estavam certos, Deus iria dar a terra, mas os 10 estavam errados, mas o povo acreditou na maioria, o povo que estava lá no deserto, e aí disseram que era impossível. Então, nós precisamos ter cuidado, porque nessa perspectiva divina, não há democracia, a gente tem que crer, em meio aos incrédulos, entendeu? Eu observo muito bem, nos tempos de Elias. Elias era um homem de Deus, todos nós sabemos a história de Elias. Elias era o único homem que servia a Deus no tempo dele. Nós sabemos que existia 700 homens que estavam escondidos, 7.000 que estavam escondidos, mas naquela ocasião, só existia Elias. Agora entenda, irmão, já pensou se Elias estivesse numa igreja? Raciocine comigo, imagine comigo, a igreja de Elias, só tinha ele. Imagine se tivesse uma igreja no tempo de Elias, só Elias era a pessoa da igreja, ele era um membro da igreja, ele cantava, ele pregava para ele mesmo, ele orava por ele mesmo, era tudo ele. Elias era a pessoa única que adorava a Deus. Só que existia a outra igreja, que era a igreja de Baal, levantada por Acabe. Capítulo 17 de 1 Reis mostra isso. Na igreja de Acabe, só profeta, pastor, tinha 850. Lá disse que tem 450 de Baal e 400 de Azera. Imagine você, seja bem sincero comigo, você vai na igreja de Baal, 400, só pastor, irmão, tem 850, irmão, aqui é a igreja abençoada, só pastor, fora a nave da igreja que tinha mais de 1 milhão de habitantes em Jerusalém, que estava lá adorando a Baal. Só que só tinha o Elias que estava com a verdade. Querido, Deus fez um só convencer a multidão através do fogo caindo do céu, porque os outros não conseguiram. Irmão, é melhor você estar um só com Deus, vale mais do que uma multidão com o inimigo. E Elias conseguiu fazer fogo cair do céu e convencer o povo que estava errado, e que o rei dos reis, senhor dos senhores é Jeová, é Deus. Então você veja que a democracia para Deus é bem relativa, porque nem sempre a maioria está certa. Isso aconteceu em várias ocasiões, principalmente quando Deus usava os profetas, no Velho Testamento, sempre era um estava certo e a maioria estava errada. E às vezes nós hoje na igreja estamos apáticos, achando que os falsos profetas não estão por aí, mas nós temos que entender que os falsos profetas estão por aí, e eu posso bem afirmar para os irmãos que muitas vezes eles são a maioria e os mais populares, e às vezes esses que são a maioria e os mais populares conseguem arrastar muito mais multidões do que os verdadeiros, que prezam pela Escritura e pela verdade de Deus. Então nós precisamos entender que o objetivo nosso é a palavra, é a Escritura. Aquilo que não está na palavra, nós precisamos rejeitar. E nós temos que ser como alguém que come peixe. A Bíblia diz assim, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém o que é bom, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 22 e diante. O que quer mostrar nisso? Que nós precisamos analisar tudo, observar tudo, como comer peixe. Quando você come peixe, você já não vai engolindo, irmão? Tudo, Você não faz isso, senão você vai engasgar. Você primeiro tira as espinhas e come só aquilo que é bom. É a mesma coisa quando a gente vai fazer esse tipo de análise, Isso é importante. Outra questão da murmuração é no capítulo 14,
vai mostrar aqui a respeito da reação ao relato, né? Seria melhor ter morrido no Egito, né? É o que o povo fala no capítulo 14, seria melhor ter morrido no Egito do que morrer no deserto, porque realmente os murmuradores vão morrer no deserto. Segundo os arqueólogos e antropólogos que estudam um período do Egito, do deserto no povo, diz que morria em média por dia 120 pessoas, durante esses 40 anos, que eram os murmuradores. Então morria muita gente todo dia. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. E o capítulo 16 mostra a rebelião, a liderança de Moisés e Arão, quando Coré, Abirão e Natã questionam no capítulo 16, né? Ele questiona a liderança de Moisés. Mais uma vez aí você vai ver afronta à liderança, porque o inimigo ele quer tirar a liderança de Deus sempre, porque a liderança de Deus está andando na direção de Deus, na conduta de Deus, e levantar pessoas para criticar, para rebelar. Então, quem são vocês para se colocarem acima de nós? Então, era o argumento dos que estavam reclamando ali da liderança de Deus. Deus pune os reclamadores com morte. Diz a Escritura, foi a primeira vez que a terra abriu e engoliu os rebeldes. E aí diz a Bíblia no capítulo 16 aqui, que a terra abriu e eles foram engolidos, porque eles estavam murmurando. Aqui tem, queridos, olha, um mapa da trajetória dos hebreus. A trajetória dos hebreus. Aqui mostra, aqui é Gósen. Essa Gósen, na escritura aí, no livro de Êxodo que a gente já estudou, foi a terra onde o povo de Israel ficou morando. Foi a posse que o faraó Totmoses II, que era o faraó do tempo de José, deu para a família de José ficar morando. Então eles moravam aqui em Gósen. E aí depois, quando foi mudando os faraós, eles expulsaram esse pessoal, né, de lá e colocaram em Pitom, que era uma terra mais para trabalhar, para fazer serviço mesmo de escravo. E essa terra de Gósen era o local onde eles dormiam, eles ficavam em acampamento. Essa terra de Gósen, até hoje os arqueólogos encontram poucas coisas lá. Por quê? Porque é uma região semi-pantanosa. O que é uma região semi-pantanosa? É uma região muito molhada, não é árida quanto o Egito. Então, as coisas são dissolvidas por conta da água, de ser pantanosa. Então, por isso não encontra tanto restício lá do povo hebreu. Mas isso não tem motivos para nós não crermos na possibilidade deles estarem lá, porque existem muitos arqueólogos que encontram ali no Egito e imputam sintomas deles naquela região. Então ele saiu aqui de Ramsés, depois eles vão aqui para Sucote, e eles vão andando por uma região aqui chamada Mara, Siquém, e várias regiões aqui, vão para o Monte Sinai, aqui onde o povo teve a revelação dos 10 mandamentos, que é no deserto do Sinai, e depois eles vão aqui ficar andando, viajando aqui por essa região aqui de Cades Barneia, que era um deserto, e eles ficaram aqui nessa região durante 38 anos, completando os 40 de quando eles saíram do Egito. Então eles ficaram aqui passeando, uma passeata longa nesse deserto, né? Então foi esse período aqui. E o povo, os espias passaram por aqui, passaram por Moabe e Edom, essas duas cidades aqui. Moabe era justamente a terra do amaldiçoador, que era Balaão, e aí depois eles vão para Jericó, aqui em cima. Esse riozinho aqui que vocês estão vendo é o Mar Morto. Acima aqui um pouquinho, se o mapa tivesse aqui, era o Rio Jordão acima, né? E o Mar da Galileia lá em cima. Então, esse aí é um mapazinho básico para os irmãos compreenderem. Aqui também tem aqui praticamente a mesma coisa, para os irmãos entenderem. Aqui foi onde o braço do mar que eles passaram, o Mar Vermelho, a Península de Sinai, e aqui toda essa sequência aqui que eles fizeram para chegar lá. Midian era onde Moisés morou durante 40 anos, junto com Jetro, com sua esposa, casou aqui. Então, ele ficou nessa região aí. Alguma pergunta, irmãos? Amém? Está dando todo mundo para entender? Amém? Se tiver alguma pergunta, pode levantar sua mão aí que a gente vai tentar responder. 120. 120 pessoas, em média, morria por dia.
eles calculam a quantidade que tinha em números, e aí eles dividem pelos 38 anos, e aí eles vão achar esse valor. E aí vão achar esse 1 milhão e poucas pessoas que foram mortos até o final, embora que nasceram muitas pessoas no deserto, e tinha os de 20 anos abaixo, que eles não tinham como murmuradores direto, pela insatisfação da direção de Deus. Então esse pessoal é que entra em Canaã depois, essa nova geração. E essa nova geração, ela é uma nova geração cheia de fé, porque elas viram seus pais serem mortos por desobediência. Então era um povo cheio de fé. Tanto é que quando Josué entra em Canaã com esse povo, esse pessoal está cheio de fé. E aí atravessa Jordão, destrói Canaã, Jericó. É um povo cheio de fé, geração de fé. Muito bom. Esse pessoal é uma bênção. Praga de Balaão, vamos lá para a praga, né? Vejam como Deus é fiel. Balaão, falso profeta, foi contratado pelo povo que habitava em Canaã para impedir o avanço dos israelitas na terra. Ele foi contratado, mas Deus transformou o que seria mandinga, ele usa até essa expressão mandinga, numa reafirmação das promessas que havia feito ao patriarca da nação, que é no caso Abraão, e estava a ponto de cumpri-las aos seus descendentes. Querido, todas as maldições proferidas por Balaão eram convertidas em bênção. Deus faz assim, irmão. Deus não deixa a maldição pegar em você. Existe até algumas denominações e líderes que ameaçam suas ovelhas, né? Dizendo que vão os amaldiçoar. Só que tanto a bênção como a maldição passa por Deus. Ninguém tem autoridade para amaldiçoar alguém sem que Deus permita. Você veja que alguém para abençoar outro tem que dizer: eu te abençoo em nome de Deus, ou Deus te abençoe. Então a bênção passa por Deus. Você não tem autoridade para abençoar alguém sem Deus tomar conhecimento. Então Deus, ele não permite que esse tipo de coisa pegue, né? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pensamento, porque esse tipo de pensamento só faz retardar nossa convicção a respeito das promessas de Deus. Tem gente que sai, às vezes, quer tomar alguma decisão e fica com medo das ameaças de certos líderes que amaldiçoam, né? Que falam que amaldiçoam, mas irmão, maldição sem causa não tem efeito, segundo Provérbios. Quem amaldiçoa e abençoa sua conduta é as suas decisões em Deus. Se você tomar a decisão certa em Deus, você é abençoado. Se você tomar a sua decisão de qualquer jeito, desobedecendo, descumprindo aquilo que a lei diz, você está se amaldiçoando por estar descumprindo a Escritura, e aí você vai ser perdoado por Deus muitas vezes, mas vai receber a consequência. Então por isso que a Bíblia diz que nós temos que obedecer a palavra, porque se nós obedecermos a palavra, nós somos beneficiados por essa palavra. Certo? Quando a Bíblia diz que nós precisamos evitar o pecado, irmão, é justamente para que a gente não receba a consequência do pecado, que a consequência do pecado é um terror. No geral, o pecado no início é muito gostoso, é muito saboroso, né? Mas ele traz consequências graves, né? A começar, por exemplo, de Davi. Davi, ele admirou Betseba e ele adulterou com aquela mulher, mas depois teve a consequência. A mulher ficou grávida, foi a primeira consequência. Depois o menino morreu. Depois ele teve que matar, ele matou Urias, que era o marido da mulher. E depois Deus ainda disse que a espada jamais sairia da sua casa. Ou seja, ele iria sofrer as consequências durante toda a sua vida por ter desobedecido a Deus. Então, tudo que Deus pede para que a gente evite, é porque Ele quer cuidar da gente. É um cuidado dEle. É o cuidado de Deus. Cuidado de Deus que nós precisamos ter. Então, querido, a maldição de Balaão começa aqui, capítulo 23, 22 e 23, ele começa. Por que ele começa a fazer isso? Balaão, olha o que Balaão fala uma série de coisas do capítulo 22 e 23 do livro de Números. Você pode ir lá estudar, ler direitinho, você vai ver as maldições, mas Balaão não conseguiu. Balaão é estrangeiro, né? Seu nome significa não do povo, né? Balaão recebeu dinheiro pelo trabalho, ele foi
ele foi um mercenário. Os profetas de Deus não queriam recompensas humanas. Os profetas de Deus geralmente não admitem receber recompensa por algum benefício que Deus faz. Você veja que Eliseu, quando curou o Naamã, no capítulo 5 do livro de 2 Reis, o Naamã veio com muito dinheiro para dar a ele, para oferecer como benefício a ele, mas ele não aceitou. Ele não aceitou nenhuma oferta pelo que Deus havia feito. E aí, depois o Geazi quer tomar a oferta e ele fica leproso, porque ele desobedeceu. Então a gente vai ver que os homens de Deus não fazem esse tipo de coisa. Balaão era persistente em prejudicar o povo de Deus. Ele profetizou várias vezes, repetiu várias vezes. Olha, capítulo 23, versículo 4 e 5. Olha uma das profecias dele. Não tem como a gente passar por todas as profecias de Balaão, porque senão a gente não consegue esgotar o assunto hoje. Mas olha o que diz aqui. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto haverá ao redor de nós, como o boi lambe as ervas do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de... Aqui está mostrando, na verdade, ele querendo chamar o Balaão. Mas aqui vai estar algumas profecias, irmãos, ó. Versículo 10. Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, nos envia dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e os lançarei fora. Então aqui no 24, no 19, 10, 11 e 12, mostra aqui que Deus estava, na verdade, Balaque estava contratando o Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E no capítulo 23, mostra as profecias de Balaão. Balaão era... Olha o que diz aqui no versículo 20, no capítulo 23, versículo 4. E encontrando-se Deus com Balaão, lhes disse: prepara-te estes 7 altares e oferece um bezerro e um carneiro sobre o altar. Sacrificou a Deus, e ele começa a profetizar. No versículo 18 em diante, ele diz aqui, no 19: Deus não é homem, nem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria ele, não confirmaria. Deus, todas as profecias que Balaão ia fazer, Deus mudava as palavras. Deus mudava as palavras na hora, e ele não conseguia amaldiçoar, né? E versículo 20, ó, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e não o posso revogar, no versículo de número 20. Então você veja que Balaão era um profeta de Deus. Por mais que ele foi mercenário e recebeu dinheiro, ele era um profeta de Deus. A única coisa que acontecia era, quando ele ia amaldiçoar, Deus convertia as palavras dele em bênção, e ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. E ele chega ao ponto de dizer: eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Então, ele teve que abençoar o povo de Deus de qualquer forma. E como ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, ele dá uma ideia. Qual é a ideia de Balaão? No capítulo 25, ele dá a ideia para o povo. O povo só poderia ser amaldiçoado se desobedecesse. Balaão descobriu isso. O povo só pode ser amaldiçoado se desobedecer a Deus. Então o que Balaão faz? Fala com Balaque, para Balaque preparar mulheres bonitas, um desfile de moda, e passar com roupas bem curtas, chamando a atenção, sensualidade pura, está pior do que a Globo. E diz que passou pelo povo, e o povo pecou, o povo adulterou, o povo prostituiu. Olha o que diz aqui, ó, no capítulo 25. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de dos Moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Então, aquelas mulheres conseguiu convencer os homens de Deus, os servos de Deus, primeiro a prostituir, depois a idolatrar. Duas coisas que Deus abomina. E aí, diz a Bíblia no versículo 3: juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, que era um deus, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí Balaão conseguiu o que queria, que era a ira de Deus contra o povo.
E aí diz a Escritura, e disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os, ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará. Então mandou matar todos os pecadores, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Antes a morte era física, porque a lei é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pecado por pecado. Hoje o salário do pecado é a morte espiritual. Quem peca e desobedece a Deus morre espiritualmente, ou esfria espiritualmente. E diz a Bíblia, querido, olha, no versículo 9 do capítulo 25, e os que morreram naquela praga foram 24 mil homens, que desobedeceram a Deus. Então você veja, querido, quando o inimigo não consegue amaldiçoar você e a mim, que eles não conseguem, não tem praga que pega em crente, não tem galinha preta, não tem bode, não tem nada disso. Amém, irmão? Ele vai fazer você desobedecer a Escritura. Ele vai tentar fazer você desobedecer a lei, porque quando você desobedece a lei, você quebra os princípios da palavra e você mesmo recebe, infelizmente, as punições aí de Deus. Aqui diz no ponto D, vai estar falando aqui, Balaão está descrito negativamente no Novo Testamento. Judas capítulo 1, versículo 11, e Apocalipse 2, 14. Balaão no Novo Testamento é descrito como um falso mestre, um falso pastor, um falso líder. Ele é a tipificação de uma liderança avarenta e apegada aos bens materiais. A Balaão é esse tipo de líder no Novo Testamento. Então, se nós formos hoje fazer um currículo de um falso profeta, hoje no Novo Testamento, na nossa graça, na geração da graça, na dispensação da graça, esse líder estaria extremamente ligado ao dinheiro, ao apego ao dinheiro, à avareza, a negociar o povo de Deus. Porque o Balaão, ele não queria fazer o que Deus queria que ele fizesse. Ele fez aquilo que alguém mandou ele fazer por dinheiro. E interessante, queridos, que o povo de Israel também chegou a uma fase de fazer isso. Eu falei agora para os irmãos, do período de Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel pagava para os falsos profetas, davam um bom salário para os falsos profetas ficarem com eles. Se você ler comigo, vamos lá para o texto. Esse texto é interessante. 1 Reis, vai estar aqui mencionado. 1 Reis capítulo, deixa eu me encontrar aqui onde está o capítulo. 1 Reis capítulo 17, 18... Isso, capítulo 18, versículo 19. Olha o que diz aqui, querido. Por que existia tanta gente do lado de Jezabel e de Acabe? Olha o que você vai ver aqui. Agora, pois, envia e ajunta todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. O que é essa ideia de comem da mesa de Jezabel? São profetas que negociaram a sua fé por dinheiro e eram alimentados por Jezabel, pelo governo de Acabe. Então a gente observa que hoje os falsos profetas também, em função do recurso, do retorno que proporcionam a eles negociam a fé e se vendem. Então esses profetas de Baal aqui, eles eram pagos, bem pagos por Jezabel. E hoje, queridos, o diabo está pagando muitos líderes para negociar fé, infelizmente. Eu posso afirmar isso porque a proposta do diabo para Jesus foi essa. A proposta do diabo foi: Jesus, se você me prostrado, me adorar, eu vou te dar tudo, todos os reinos da terra eu vou te dar. Era a proposta do diabo para Jesus. Então os líderes de hoje também sofrem essas tentações. Olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. Querido, e quem é o Deus deste século que Jesus pediu para a gente ter cuidado? Quem é que pode afirmar aí para mim? Mamon. Mamon é o Deus deste século que está imperando, principalmente no nosso país, que é o capitalismo. Então Mamon é o que compete com Deus os corações do povo.
Mamon e Deus compete os corações das pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com isso, essa questão. Como lidarmos com o dinheiro, tanto os líderes quanto as pessoas. Porque às vezes nós estamos pensando que nosso coração é de Cristo, é de Jesus, é de Deus, e o nosso coração muitas vezes está sendo negociado por Mamon, imperado por Mamon. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque como lidamos com o dinheiro reflete o nível de espiritualidade que temos com Deus. Precisamos ter cuidado com isso. Então, é uma lição importante que a gente aprende aqui com Balaão, né? Sim. Na verdade, assim, Mamon era uma entidade, era como se fosse uma imagem, mas representava a prosperidade. Não quer dizer que toda pessoa próspera seja idólatra, ou que seja alguém apegada ao dinheiro. Não é a quantidade de dinheiro que alguém tem que indica que ela é idólatra, ou que ela é uma pessoa que é cheia de mamon, não. Não é a quantidade, mas sim como eu lido com esse dinheiro. Eu sou mordomo do dinheiro, eu sou alguém que governo esse dinheiro que eu tenho, ou eu sou dominado por esse dinheiro que eu tenho. Nós sabemos que durante existia o tempo da manufatura, que era antes do dinheiro existir, depois vem essa era industrial e agora o capitalismo. Com o capitalismo, o dinheiro ganhou uma conotação maior. Mas a ideia é, queridos, nós precisamos trabalhar, precisamos manter nossas famílias, precisamos ter um carro, ter uma boa casa, termos plano de saúde, que muitas vezes o Brasil não fornece, e nós temos que ter várias coisas que a gente precisa, que a gente necessita. Isso não é pecado, de jeito nenhum. Você ter a expectativa de um crescimento financeiro, de profissional, como pessoa, não tem problema nenhum em relação a isso. Deus quer te abençoar nisso. O problema é quando eu não sei lidar com isso e coloco Deus acima de minha família, Deus acima de dinheiro, o dinheiro acima de Deus, o dinheiro acima da minha família, o dinheiro acima da minha vida espiritual, o dinheiro acima das pessoas que eu amo, o dinheiro acima de tudo. Porque tem pessoas que rejeitam a família, não dá atenção mulher, não dá atenção filhos, não se preocupa com nada. Ele sabe quanto tem na conta bancária dele, mas ele não sabe quais são as notas que o filho dele tirou de matemática e de português. Ele sabe quanto tem na conta dele entrando diariamente, porque ele acompanha lá os resultados da sua empresa, mas ele não sabe o nome da professora do filho dele. Então ele é uma pessoa apegada ao dinheiro, de tal forma que negligencia aquilo que é importante para a sua vida, né? O dinheiro, querido, nós precisamos usar o dinheiro, e não deixar o dinheiro nos usar, porque o diabo usa o dinheiro para nos afastar de Deus. Eu conheci várias pessoas que eram pessoas abençoadas na igreja, honravam a igreja, eram pessoas assíduas na igreja, começou a ficar prósperas, em nome dessa prosperidade, deixaram de vir aos cultos, deixaram de estudar a palavra, deixaram de buscar a Deus, né? E aí acabou se afastando de Deus, desviaram por conta do dinheiro. Então, se a gente não tiver cuidado com o dinheiro, é um problema grave. Mas isso a gente pode depois trazer outro estudo falando sobre isso. Rapidinho, irmão, por favor. Exato, exatamente. Isso reflete muito bem, né? Onde nós colocarmos a nossa confiança, reflete aquilo que nós confiamos, né? Ou em Deus ou em dinheiro. Para finalizar aqui, irmãos, eu vou estar passando aqui, porque não vai dar tempo a gente falar de tudo, mas muitas coisas eu já falei, já mencionei para os irmãos aqui.
fala do calendário, como era o calendário antigamente, e hoje como é o calendário ocidental. Todas essas questões aqui das curiosidades eu já mencionei aqui ao longo do estudo de hoje. Eu só vou abordar essas duas doutrinas que nós encontramos no livro de Números. Primeiro, Deus é sustentador do seu povo, é o que a gente aprende no livro de Números. Apesar da desobediência da murmuração, Deus sustenta os israelitas durante todo o tempo no deserto. Nunca lhes faltou nada, Deus sempre sustentou. As bênçãos do Senhor sobre nós não são fruto do nosso merecimento, mas sim da graça que Ele dispensa conforme a sua soberania perfeita. Irmãos, Deus, Ele não nos deixa faltar nada, queridos. Ele nos guarda, Ele nos abençoa, Ele supre as nossas necessidades. E é isso que nós temos que entender, Deus supre as nossas necessidades. É o que nós aprendemos no livro de Números. E segunda coisa que nós aprendemos no livro de Números, segunda doutrina interessante, Deus chama cada geração à consagração e ao serviço. Números é o paradigma de como o Senhor trata continuamente com o seu povo eleito, de geração em geração, preservando sua fidelidade até o concretizar da salvação do Novo Testamento. Ou seja, irmão, Deus sempre vai estar pronto para te abençoar, mas Deus estará sempre pronto para te corrigir, quando você não estiver correto, ou estiver de maneira incorreta. Deus é o Deus que mostra em números, que é o Deus que corrige, que é o Deus que cuida, que é o Deus zeloso, e que muitas vezes Ele permite que nós sejamos confrontados por algumas situações da vida para aprendermos, quando a gente não obedece, é isso que mostra lá. E para concluir, queridos, conclusão aqui, Número nos ensina a contar, não quantas pessoas há em nossa igreja, ou em nossa lista de amigos, mas sim as quantidades de bênção que o Senhor derrama em nossa vida. Amém, irmão? Então, vamos nos colocar de pé, irmão, por favor. Então, o livro de Números mostra que nós precisamos contar as inúmeras lições que nós aprendemos com Deus. Eu não sei se você faz essa reflexão, mas eu lhe aconselho a fazer. Antes de você dormir, põe a sua cabeça no travesseiro depois daquela oração abençoada e pergunte a Deus, que Deus vai te lembrar o que você tem aprendido com Deus ao longo da vida, nesse deserto que se chama terra, nessa trajetória que nós estamos vivendo. Deus está nos ensinando o tempo todo, e nós precisamos entender, estarmos sensíveis aos ensinamentos de Deus. Ele está nos ensinando o tempo todo e todo o tempo, para a glória de Deus.